O garoto que escolheu ficar. O mundo de Arken sempre acreditou que o poder nascia da vontade. Chamavam essa força de ímpetus, uma energia invisível, pulsante, que surgia quando o coração humano era pressionado ao limite. Para alguns, o ímpetus era glória, para outros, maldição. E para Kael, era algo que nunca respondeu ao seu chamado. Kael corria. Seus pés batiam contra a pedra molhada enquanto o som de gritos ecoava atrás dele. O céu estava tingido de vermelho, não pelo pôr do sol, mas pelas chamas que consumiam o distrito inferior da cidade. Casas desabavam. O ar cheirava a fumaça e sangue. Mais rápido! Ele pensava ofegante. Mais rápido! Mas seu corpo não obedecia. Kael nunca foi forte, nunca foi escolhido, nunca despertou o ímpetus. Em Arken, isso significava ser invisível. O estrondo veio de repente. Uma explosão de energia atravessou a rua principal, lançando pessoas contra as paredes. Kael foi jogado ao chão, rolando até parar próximo a uma viela estreita. Quando ergueu a cabeça, viu algo que fez seu coração gelar. Uma criança, preso sob os escombros de uma estrutura caída. O choro era fraco, quase inaudível. Kael congelou. Seu corpo tremia. Sua mente gritava apenas uma coisa: fuja! Ele já tinha visto isso antes. O mesmo caos, o mesmo fogo, o mesmo desespero. Naquela noite, anos atrás, ele também correu. E sobreviveu. Todos os outros, não. Não, sussurrou Kael. Se ficasse, morreria. Ele sabia disso, sem ímpetos, sem força, sem talento. Kael era apenas mais um corpo esperando cair. Mas seus pés não se moveram. O choro da criança atravessava o barulho das chamas como uma lâmina, cortando algo dentro dele. Algo que ele tentou ignorar por anos. Kael se levantou. Cada passo em direção aos escombros parecia arrancar um pedaço de sua coragem. Ele tentou erguer a viga caída. Inútil. Seu braço cedeu imediatamente. Tá tudo bem! Disse, mais para si mesmo do que para a criança. Eu vou dar um jeito. Então, o mundo tremeu. Uma presença esmagadora tomou a rua. Do outro lado, emergindo da fumaça, uma figura encapuzada observava a cena em silêncio. Símbolos escuros pulsavam em seu corpo, distorcendo o ar ao redor. Um membro da Ordem do Vazio. Um inútil! A voz ecoou, fria. Ainda insiste em escolher? Kael sentiu o medo rasgar seu peito. Seu corpo gritava para cair, para implorar, para desaparecer. Mas algo diferente aconteceu. O ar mudou. Dentro de Kael, algo acordou. Não era força, não era calor. Era como uma onda elétrica, atravessando cada pensamento, cada dor, cada arrependimento. O ímpetus não explodiu. Ele pulsou. Uma pressão invisível esmagou o espaço ao redor de Kael. As rachaduras no chão se espalharam como veias vivas. Kael caiu de joelhos, gritando. Imagens começaram a se desfazer em sua mente. Rostos, vozes, memórias, sumindo. O quê? Você é? Murmurou o homem encapuzado, dando um passo para trás. Kael ergueu o olhar. Seus olhos brilhavam, não com luz, mas com ausência. Ele não sabia o que estava perdendo. Só sabia de uma coisa: ele não iria fugir outra vez. Você está no Mangá Narrado. O silêncio veio primeiro. As chamas ainda consumiam o distrito, mas ao redor de Kael tudo parecia distante, como se o mundo tivesse sido empurrado para longe. Seu corpo caiu para frente. A pressão invisível que distorcia o ar desapareceu de repente, como uma onda que se desfaz na areia. O ímpeto cessou. Kael abriu os olhos lentamente. O céu acima dele estava coberto por fumaça espessa. Cada respiração queimava seus pulmões. Seu corpo inteiro doía, como se tivesse sido esmagado e remontado à força. Ele tentou se levantar. Falhou. O que aconteceu? Murmurou. Algo estava errado. Não com o corpo, mas com a mente. Kael virou o rosto. Os escombros que prendiam a criança estavam partidos ao meio, como se algo tivesse pressionado o espaço até quebrá-los. A viga não havia sido erguida. Havia sido esmagada. A criança estava viva, assustada, mas ilesa. Ei! Kael forçou a voz. Corre!
Sai daqui! A criança o observou por um segundo, confusa, e então correu, desaparecendo entre a fumaça. Kael sentiu um alívio estranho, mas ele não conseguiu sorrir, porque algo continuava, faltando. Ele fechou os olhos, tentando se acalmar, e então percebeu. Ele não lembrava do rosto da criança, não lembrava da cor dos olhos, nem do som da voz. A lembrança estava vazia. Isso não faz sentido, sussurrou. Kael sempre teve memória boa, boa demais. Mas agora, aquele momento, o motivo pelo qual ele ficou, já estava se apagando. Fascinante. A voz cortou o ar como uma lâmina. Kael sentiu o sangue gelar. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Da fumaça, a figura encapuzada emergiu novamente. O membro da Ordem do Vazio. Mas algo havia mudado. A postura antes confiante agora era cautelosa. Você não canalizou ímpetos, disse o homem, observando Kael como um experimento. Você o forçou. Ele se aproximou, lentamente. Rasgou o limite entre intenção e realidade, mesmo sem treinamento. Kael tentou focar o olhar. O rosto do homem parecia instável, como se não quisesse ser lembrado. O que você fez comigo? Kael perguntou. O homem inclinou a cabeça. Nada, respondeu. Foi você quem pagou o preço. O membro da ordem estendeu a mão. Símbolos escuros começaram a se formar no ar, girando lentamente. Cada vez que você usa esse poder, ele disse, algo em você desaparece. Os símbolos pulsaram. Memórias, vínculos, identidade. Kael sentiu uma pressão no peito. E quando não sobrar nada, o homem sorriu por baixo do capuz. Você será perfeito para nós. O símbolo desceu. Kael sentiu o mundo escurecer novamente. Mas, no fundo de sua mente, algo resistiu. Uma sensação, não uma lembrança, não uma imagem, uma decisão. O ar tremeu. Por um instante breve, quase imperceptível, o espaço ao redor de Kael se contraiu. O símbolo da ordem rachou. O homem recuou imediatamente. Isso é impossível. Kael arfava, sangue escorrendo pelo canto da boca. Ele não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que estava ali, mas sabia de uma coisa. Eu não vou deixar. Kael sussurrou. O membro da ordem deu um passo para trás. Interessante, disse. Muito interessante. E então ele desapareceu na fumaça. A cidade continuava queimando, mas Kael já não conseguia se mover. Antes de perder a consciência, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quantas vezes mais? Posso escolher, antes de esquecer por quê. Você está no Mangá Narrado. O som da chuva foi a primeira coisa que Kael ouviu. Gotas batiam contra a madeira antiga, criando um ritmo lento e constante. O cheiro de ervas queimadas misturava-se ao de metal e umidade. Kael abriu os olhos. O teto acima dele não era o céu coberto de fumaça. Era um quarto simples. Onde? Murmurou. Sua garganta ardia. Seu corpo parecia pesado, como se cada osso tivesse sido rearranjado. Ainda vivo, já é um milagre. A voz vinha de um canto escuro do quarto. Kael virou o rosto com dificuldade. Um homem alto, de cabelos grisalhos presos para trás, estava sentado próximo à janela. Seu olhar era calmo, mas carregava algo antigo, algo que já tinha visto demais. Você ficou inconsciente por 2 dias, continuou o homem. A cidade não teve a mesma sorte. Kael tentou se erguer, mas uma dor aguda o fez recuar. A criança, disse de repente. Ela... O homem arqueou levemente a sobrancelha. Que criança? Kael congelou. Seu coração acelerou. Ele levou a mão à testa. Tinha uma criança presa. As palavras não vinham. Não porque ele não soubesse explicá-las, mas porque não existiam mais. O silêncio se espalhou pelo quarto. O homem se levantou e se aproximou da cama. Meu nome é Heon, disse. E eu vi você escolher ficar. Kael o encarou. Então, aconteceu mesmo? Perguntou com a voz fraca.
Reum assentiu. Você forçou o ímpetus de uma forma que não deveria ser possível. Ele fez uma pausa. E pagou por isso. Kael fechou os olhos. Eu não lembro... confessou. Não lembro por quem eu fiquei. Reum não respondeu de imediato. Ele apenas colocou algo sobre a mesa ao lado da cama. Um pequeno pingente de madeira, rachado ao meio. Você segurava isso quando caiu, disse. Pertencia à criança. Kael tocou o pingente. Não sentiu nada. Nenhuma lembrança, nenhuma emoção, só um vazio desconfortável. O ímpetus não é apenas energia, Reum continuou. Ele nasce daquilo que somos. Quando você o força além do limite, ele apertou o punho. Ele cobra de volta. Kael respirou fundo. Então, cada vez que eu usar esse poder, você vai perder algo que te torna humano, completou Reum. Kael abriu os olhos. Por que me ajudou? Reum desviou o olhar para a janela, onde a chuva caía sem parar. Porque já vi esse caminho antes, respondeu. E porque você fez algo raro. O quê? Reum voltou o olhar para ele. Escolheu, mesmo sem nada a ganhar. Do lado de fora, sinos começaram a soar à distância. Kael franziu a testa. O que é isso? Caçadores de ímpetus, respondeu Reum. A cidade está em alerta. A Ordem do Vazio não é a única que sentiu o que você fez. Kael sentiu um frio subir pela espinha. Então, eles vêm atrás de mim. Reum assentiu. Vem, disse. E quando encontrarem você, não vão perguntar por quê. Ele se levantou. Você tem duas opções, Kael. Kael o encarou. Fugir. Reum continuou. E viver tentando esquecer quem poderia ter sido. Ele se virou. Ouvir comigo, disse. E aprender a escolher, mesmo quando doer. Kael apertou o pingente entre os dedos. Ele não lembrava do rosto da criança, nem da voz, nem do motivo, mas lembrava da sensação, de ter ficado. Eu vou, disse. Reum sorriu de leve. Então descanse, falou. Amanhã, você começa a pagar o preço conscientemente. A chuva continuava caindo, e pela primeira vez, Kael percebeu. Seu maior inimigo não era a Ordem do Vazio. Era o tempo, e tudo aquilo que ele ainda iria esquecer. Não deixe de assistir ao episódio 2. Inscreva-se no canal e acompanhe essa e outras histórias.